E em entrevista à CNN Brasil, o senador Alessandro Vieira, do MDB, informou que depois do recesso parlamentar quer coletar assinaturas para a criação de uma CPI no Senado sobre o caso do Banco Master. A comissão parlamentar de inquérito, e é por isso que eu defendo a comissão parlamentar de inquérito, ela tem impositividade, ela é um direito da minoria. Então você tem ferramentas para tentar ultrapassar essa barreira. E o objetivo com uma comissão parlamentar dessa é botar luz nos fatos. Ninguém está condenando previamente a doutora Viviane, o ministro Alexandre, ou quem quer que seja. Mas fatos dessa relevância têm que ser apurados. O cidadão tem direito de saber se é fato, se é verdade que tem um contrato que garantiu o pagamento de 3,6 milhões de reais para a banca de advocacia da família do ministro Alexandre de Moraes, aparentemente sem nenhuma contraprestação, com contraprestação mínima. Se é verdade que o ministro Alexandre interferiu diretamente no interesse, no benefício de um cliente da banca de advocacia da sua família. Se isso tudo for verdade e for devidamente comprovado, você cria todo um conjunto de pressão e de esclarecimento para a sociedade e para o Congresso que talvez viabilize o impeachment. Para o senador, vai chegar o dia em que o Brasil vai acompanhar a prisão de ministros. Eu não tenho dúvida que vai chegar o momento do impedimento de ministros. Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma que vai chegar o momento de prisão de ministros das cortes superiores do Brasil. Porque você tem vários fatos gravíssimos em andamento, condutas que ultrapassam qualquer limite e uma rejeição até mesmo à criação de um código de ética. É uma coisa quase insípida, não tem grandes efeitos no código de ética. É apenas uma conduta. Mas eles querem que a sociedade brasileira ache normal esse enriquecimento absurdo, ache normal caronas em jatinhos de investigados, processados, e essa promiscuidade com o ambiente político, empresarial e da advocacia. Pois é, Augusto, não é a primeira vez que o senador Alessandro Vieira chama atenção, joga luz para essa questão, né? E veja bem, isso aí causa impacto, vira notícia importantíssima quando ele está falando o óbvio. O óbvio. Um ministro do Supremo não pode se comportar assim. A força do Supremo é moral. É uma força moral. Se ele for desmoralizado pelos próprios integrantes, ele não tem força nenhuma. E não pode continuar julgando os outros. Eles se metem em tudo. Aliás, eu pergunto, o que ele tem a ver com o Banco Central? Aliás, tem tentado interferir nisso aí também o Tribunal de Contas da União. Não tem nenhuma outra conta para procurar suspeita. Quer saber do Banco Central o que aconteceu com o Banco Master. Por que eles não vão procurar o buraco mais embaixo, que interessa? Então é a mesma coisa que está dizendo, né? Nessa CPI vão aparecer os caras do Tribunal de Contas que se meteram nisso e certamente o Moraes vai ter que se explicar. Pressionaram sim o Banco Central, como eles sempre pressionaram. Agora, o Lula atribuía ao Roberto Campos Neto, quando era presidente do Banco Central, todos os pecados passados, presentes e futuros do Brasil e todos os problemas. Agora me aparece uma história dessas e vai ficar por isso mesmo? Mas não vai ficar mesmo. E ele vem, né, inexperiente, política desastrado como político que ele é, o Moraes, ele começa aí a botar tornozeleira em general, perseguindo deputados, ele vai recrudescer, pior para ele, porque o Brasil está cansado e já não tem medo de dizer que esse contrato feito pela mulher dele é, no mínimo, imoral. Imoral, no mínimo. E é um crime quando o ministro se mete nessa história advogando pela própria mulher. Pois é, Cauti, e o senador Alessandro Vieira, né, cita, invoca o interesse público na abertura dessa CPI depois do recesso, mas vale lembrar que o senador Eduardo Girão também chegou a coletar aí 33 assinaturas para a abertura do Banco Master, e ainda no fim do mês de novembro, ali, 28 de novembro, ele coletou esse número de assinaturas, mas o caso seguiu, né, com mais desdobramento, seguiu para essa situação que a gente está acompanhando agora com o envolvimento da mulher, do ministro Moraes, enfim, essas ligações
informações aí com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e agora essa possibilidade de investigação por parte do Congresso Nacional. Começa a convocação pela Malu Gaspar, que ela vai tranquilamente e fala. Não, de novo, se a Malu Gaspar estiver divulgando notícias falsas, por que o ministro não atua como atuou contra todos os seus adversários políticos de forma truculenta, né? De novo, tem um inquérito das fake news onde colocaram mundos e fundos, vários jornalistas, por que não colocar também ela? Então, evidentemente, alguma coisa eles têm a temer. Agora, por outro lado, o Brasil já está farto da corrupção e desse tipo de comportamento nas cortes superiores. O senador, ele justamente não falou só do Supremo Tribunal Federal, ele falou de cortes superiores, porque há poucas semanas estourou outro escândalo de vendas de sentenças no Superior Tribunal de Justiça. E agora temos esse comportamento do ministro Moraes, e lembramos, também do Dias Toffoli, porque foi ele que decretou o sigilo total do Banco Master, depois de uma viagem num jatinho com os advogados do Banco Master. Não, assim, vamos lá, né? É óbvio que temos um problema. O próprio Dias Toffoli que foi ele que criou o inquérito das fake news e que censurou a Cruzoé, inclusive o Dr. Macia era advogado, no caso do amigo do meu pai, onde ele era envolvido no caso do mensalão, e a gente acha que está tudo bem, eles acham que o Brasil vai aturar esta também. Não, todas as ditaduras, elas sempre começam com a truculência e terminam com a corrupção. Sempre começam com ditadores querendo e terminam, né, degringolam e acabam se tornando escândalos de corrupção, né? Não é muito diferente daquilo que a gente está vendo agora. Começou com a truculência de prisões arbitrárias, censuras, bloqueios de contas, e agora está terminando, está degenerando numa corrupção, né, que nem tem mais vergonha de esconder, não tem nem mais o pudor de esconder. Agora, só terminando também essa questão da CPI, é necessário, é obrigatório, é fundamental saber o que aconteceu, até porque a gente aqui, falamos nos últimos anos do escândalo do Petrolão, maior escândalo da história do Brasil, foram mais ou menos 30 bilhões de reais roubados da Petrobras. No Banco Master, sozinho, foram 41. Ou seja, o Banco Master sozinho é um rombo superior ao Petrolão inteiro, à Lava Jato inteira. Então é óbvio que... E na Lava Jato tivemos processos, prisões, tivemos dinheiro que foi encontrado em várias contas, repatriado. E por que no Banco Master não? Por que tolerar um escândalo potencialmente maior do que a Lava Jato e fazer de conta que nada aconteceu? Caute, para que os nossos espectadores entendam, porque eles sabem o que aconteceu no Petrolão. Os empreiteiros de estimação, né, e o governo, eles combinaram um esquema de propinas ali para monopolizar as obras e tal, e ponto. Explica o que fez, como é que o Banco Master, as maracutaias que ele fez para chegar a uma quantia dessas. O que era? O que eles fizeram? Capacidade de síntese. Precisaríamos de uma hora para falar. Mas rapidamente, o Banco Master, um banco surgiu do nada, que foi entregue a um sujeito chamado Daniel Vorcaro, que tinha zero experiências de gestão bancária, não tinha nenhum tipo de, nem preparação acadêmica adequada para isso, deram um banco para ele, ele começou a oferecer aos poupadores, às pessoas físicas, títulos com um rendimento muito superior àquilo que o resto do mercado oferecia. Ou seja, se você ia no Itaú, emprestava dinheiro para o Itaú, deixava o dinheiro na conta do Itaú e recebia 97% do CDI, que é mais ou menos a Selic, o Banco Master te dava 130%, muito mais. De quanto tempo para cá? 2019 até 2025. Começou a captar muito dinheiro e esses papéis chamados CDBs, qual que é o ponto? Qual que é o que muda em relação ao resto? Eles são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é um grande fundo pago pelos todos os bancos do Brasil que colocam esse dinheiro como um seguro, né? Ou seja, se um banco quebrar, todo mundo paga uma pequena quantia para evitar que o sistema acabe colapsando. Então, o que o Banco Master fazia? Pedia dinheiro emprestado para as pessoas, dizendo, olha, quem paga, quem cobre, em última instância, é o Fundo Garantidor de Crédito. Eu te dou um juro mais alto. Então, todo mundo começou a colocar dinheiro no Banco Master, começou a emprestar, de fato, dinheiro para o Banco Master, só que o Master, ao invés de investir esse dinheiro em atividades econômicas com uma rentabilidade superior ao juro que ele prometia, ou seja, para ganhar em cima disso e pagar as suas dívidas, começou a colocar dinheiro em empresas falidas, empresas de empresários amigos, muitas delas ligadas ao Nelson Tanuri, como por exemplo a Oi, a Light, empresas de recuperação judicial, a Gafisa, ou seja, pegou dinheiro mais caro do mercado e, em vez de aplicá-lo em empresas que rendiam mais, e colocou dinheiro em empresas falidas, ou seja, não conseguiu devolver esse dinheiro. Anunciado, é um desastre anunciado. Quem pagou
quem vai pagar vai ser o Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, todos os correntistas brasileiros. Agora, o ponto é, ninguém viu isso acontecer? Ninguém viu esse banco minúsculo, quase irrelevante, se tornar esse rombo gigantesco no Fundo Garantidor de Crédito? Onde estavam os órgãos de controle? E por que, essa grande pergunta, por que o Banco Master se tornou o patrocinador oficial de todas as viagens de luxo dos ministros do Supremo Tribunal Federal e de outras cortes superiores em Londres, em Nova York, em Paris, em Roma? Por que ele bancou essas festas de arromba lá em Brasília? E por que ele se tornou um grande amigo íntimo das pessoas que deveriam fiscalizá-lo? Esse que eu acho que foi o grande diferencial, ele ter focado, investido no tráfico de influência. Basicamente o relacionamento dele com políticos, com ministros, com bancas de advogados caríssimas. Eu vou até pedir para a nossa produção exibir a capa assinada aí pelo Augusto e pelo Carlo Cauti desta semana. O Cauti revisitou, né, o histórico do Daniel Vorcaro, que é o fundador do Banco Master. A gente vê ali que não tem nada de garoto prodígio no mercado de investimentos. É um cara que realmente investiu em relacionamentos, né, networking, com tribunais superiores, com advogados e políticos poderosos. Está aí, então, a nossa última edição da Revista Oeste. Convido você que está nos acompanhando a revisitar, que essa edição, essa reportagem está realmente espetacular. Não, o que dá desgosto, Paulo, só para terminar, é que esta pessoa que roubou milhões de brasileiros, inclusive aposentados públicos, a gente depois na matéria fala disso, foi tratada como um herói nacional, como um exemplo de empreendedorismo, ganhou prêmios de empresário do ano, banqueiro prodígio, é o futuro do sistema bancário brasileiro. Essa pessoa que estava roubando milhões de pessoas, estava pagando contratos absurdos, esposas de ministro do Supremo, era exaltado como a nova cara do empreendedorismo no Brasil. E depois, esse é o resultado. Um Ike Batista sofisticado. Jovem, né? 42 anos. Marcília, só voltando ali ao que disse o senador Alessandro Vieira, ele fala em possibilidade de impedimento do ministro, impeachment de ministro do Supremo. Agora, só para a gente entender, tem mais de 90 pedidos aí que repousam na gaveta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e hoje com aquela liminar do ministro Gilmar Mendes, que está valendo ainda, pelo menos parcialmente, também foi fatiada, né, essa decisão liminar, são necessárias 54 assinaturas para abertura de um processo de impeachment contra ministro. É isso? Hoje que está valendo, né? É isso, está valendo esses 2/3, né, para a abertura. Então, isso o Moraes já está blindado pelo Gilmar, que acha que ele, Moraes, é a fortaleza moral do STF, como mencionou ontem. Então a gente tem aqui um problema sério também para que o impeachment siga adiante, porque o Gilmar tem não só essa liminar na mão, como uma promessa do Senado de que o Senado fará uma nova lei do impeachment que agradará ao Gilmar. Então, uma lei de impeachment feita pelo Senado, que agrade ao Gilmar, a gente pode saber que é uma lei que não é de impeachment, é uma lei anti-impeachment. Agora, Marcílio, esse caso aí é diferente, né? Eles vão ter que lidar com um negócio muito evidente. Qualquer pessoa entende. Se você oferece para uma advogada medíocre um dinheiro desses, você está induzindo a uma ilegalidade, né, a decisão de qualquer órgão que queira agir seriamente no governo. É muito grave esse negócio de pressionar o Banco Central para que um ladrão continue roubando esse dinheiro, que mencionou o Cauti. Quer dizer, até agora, nenhum ministro nenhum senador tinha falado com a clareza com que se expressa no momento o Alessandro Vieira. As coisas têm de mudar, porque a gente percebe aqui, tá, no chat, na audiência, que o povo está interessado nisso, foi muito explícito. É normal isso aí. O cara, quando começa a roubar impunemente, não acontece nada, aí ele vai ficando distraído. Eles deveriam ser mais cuidadosos, porque se trata de uma negociata. Não tem outro nome. Estou sendo gentil. Então eu estou muito esperançoso nisso para ver se o Brasil recupera a vergonha na cara. Eu também, Augusto, e até porque uma CPI, uma CPMI, seja o que for, veja, o impeachment, ele é ali, enfim, a cereja do bolo, mas
toda a visibilidade que uma CPI dá ao fato já é uma punição em si. Já levanta a poeira, já tira debaixo do tapete todos os absurdos, irregularidades, ilegalidades e crimes que eventualmente ali foram cometidos. Então depois o que vai se fazer com isso, né? O que vai resultar, enfim, naquilo que se levantou é uma outra história. Mas nós temos acesso aos absurdos, já é suficiente. E mais, os ministros do STF, os demais ministros, vão olhar para isso e falar assim, bom, o próximo sou eu. Porque pode ter certeza, esse não é o Master, não é o único cliente do escritório da esposa do ministro Moraes. Não. E nem esse escritório é o único escritório de esposa de ministro, seja do STF, seja dos demais tribunais superiores. Eles cuidam de vários processos em tramitação, o escritório. Diversos. Então eles vão olhar para isso e falar assim, bom, se a moda pega, né? Se o pessoal começa a fazer CPI, se o pessoal começa a abrir a caixa de Pandora, bom, é melhor então a gente tomar cuidado. Então talvez a existência da CPI em si já seja importante o suficiente. Exatamente. Marcília, mais uma pergunta aqui. Qual o crime ou possível... Agora eu vou aproveitar, né? Possível crime praticado pelo ministro Alexandre de Moraes. Muito se fala em advocacia administrativa, previsto no Código Penal. Esse seria um deles? Tem mais? Olha, esse seria, sem dúvida alguma, um deles, né? Se o ministro Moraes está advogando, né, para alguém, sendo ministro, isso é um crime. A gente está diante de uma advocacia administrativa. Agora, isso pode ser pior. Isso pode ser ainda pior, porque se o ministro Moraes, é claro, a gente está aqui conjecturando, mas se o ministro Moraes solicitou ao Galípolo alguma vantagem indevida para a sua esposa, isso chama-se corrupção passiva. Exatamente. E está no artigo 317 do nosso Código Penal. Então, é bom a gente avaliar bem... É que é difícil provar isso aí, né? É difícil provar. Por isso a CPI precisa fazer o seu papel, ou o Galípolo precisa vir a público e mostrar, repito, essas mensagens, até porque se ele tem uma mensagem que o constrange, e essa foi a informação dele, disse ele aos interlocutores que estava constrangido pela abordagem do Moraes. Se o constrangimento dele é porque essas mensagens solicitam alguma coisa indevida, e ele não disser isso a público, ele também comete um ilícito, que é o da prevaricação. Ele cumpre uma função pública. E se há alguma vantagem devida solicitada a ele, não expor o abuso, a ilegalidade, ele é que é a pessoa a cometer o crime. O Milor tem uma frase boa, mas é um pouco exagerada. Ele fala assim, enriquecimento ilícito. Mas existe enriquecimento lícito? Não está exagerando, porque tem gente que enriquece ilicitamente, mas... Esse tipo de enriquecimento, uma advogada que de repente passa a ter na conta bancária 200 e tantos milhões e tal, esse enriquecimento é ilícito. Se eu chegar para vocês e dizer que estou fazendo um trabalho que vai me render 3 milhões e 600 mil por mês, vocês podem me prender, mesmo que eu esteja escrevendo 100 anos, o novo 100 anos de solidão. Pode me prender, porque não tem explicação. Não tem explicação, nada vale isso. Nada vale isso, é um prêmio da loteria, mais que a Mega Sena. É um absurdo que ela ganhou. Tem que explicar. É o que falamos aqui, ela teve um crescimento patrimonial de 232% em um ano. Pois é, milagre. Se ela segue, a gente até comentou isso, se ela seguir isso, nesse ritmo, até a aposentadoria do Moraes em 2043, ela supera em 1000 vezes o PIB mundial de 2025. Pois olha, é por isso que eu percebo, é por coisas assim que eu percebo que eu pertenço a outra geração mais antiga, né? O nosso sonho, jornalistas da minha época, da minha geração, era escrever uma matéria, reportagem de capa, que justificasse a chamada de capa. Como ganhar $1 milhão? Essa turma aí não ia comprar a revista. Porque eles sabem ganhar muito mais sem ler revista nenhuma.